Acha que sentir-se mais fraco é uma parte inevitável de envelhecer? Sente que subir escadas já não é o que era, ou que carregar os sacos das compras do supermercado se tornou uma tarefa hercúlea? Essa sensação de que o corpo já não responde como antes, de que a força está a escapar-se por entre os dedos, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. É uma perda silenciosa, não apenas de músculo, mas de independência, de confiança. E se eu lhe dissesse que a solução pode não estar no bife que come ao almoço, mas sim num humilde vegetal verde que tem no seu frigorífico? E que esse vegetal pode ser, em certos aspectos, ainda mais poderoso do que a carne para reativar a força dos seus músculos? É uma ideia que parece contrariar tudo o que sempre nos disseram, não é? Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar alguns alimentos e hábitos simples, mas incrivelmente eficazes, para não só travar a perda de músculo, mas para começar a revertê-la. Fique comigo até o fim, porque o último ponto que vou partilhar é o que realmente une tudo e pode surpreendê-lo pela sua simplicidade e poder. Vamos então começar por esse segredo verde, esse alimento que muitas vezes é relegado a um simples acompanhamento, mas que na verdade é uma verdadeira central de energia para os nossos músculos. Estou a falar dos espinafres. Sim, os espinafres. Talvez se lembre do Popeye e de como ele ficava forte instantaneamente depois de comer uma lata de espinafres. Claro que isso é um exagero de desenho animado, mas, como em muitas histórias antigas, há um fundo de verdade. A ciência moderna está a descobrir que os espinafres contêm compostos únicos que fazem maravilhas pela nossa força, especialmente à medida que envelhecemos. Quando pensamos em proteína para os músculos, a nossa mente vai imediatamente para a carne, para o peixe, para os ovos, e com razão, são fontes excelentes. Mas o que os espinafres nos oferecem é diferente e complementar. Eles não são apenas uma fonte modesta de proteína vegetal. O seu verdadeiro superpoder está noutra coisa: os nitratos. Não os confunda com os nitritos prejudiciais que por vezes se encontram nas carnes processadas. Os nitratos naturais presentes nos espinafres são convertidos no nosso corpo em óxido nítrico. E o que faz o óxido nítrico? Ele relaxa os nossos vasos sanguíneos, melhorando drasticamente a circulação. Imagine as suas veias e artérias como estradas. Com o tempo, estas estradas podem ficar mais estreitas e congestionadas. O óxido nítrico funciona como um gestor de trânsito que alarga as vias, permitindo que o sangue flua livremente. E o que é que o sangue transporta? Oxigênio e nutrientes. Para os seus músculos, isto é ouro puro. Músculos mais bem oxigenados e nutridos são músculos que se cansam menos, que recuperam mais depressa e que têm a matéria-prima necessária para se repararem e crescerem. Quando come um bife, está a dar aos seus músculos os tijolos, proteína. Quando come espinafres, está a melhorar a logística, garantindo que esses tijolos chegam ao local da obra de forma rápida e eficiente. É por isso que um prato que combina os dois, como um bife com um bom esparregado, é uma refeição tão inteligente. Mas os espinafres vão ainda mais longe. Estudos recentes identificaram compostos chamados fitoequidisteroides nos espinafres que parecem ter um efeito anabólico, ou seja, ajudam a construir músculo. É como se a própria planta nos desse um pequeno empurrão para a síntese muscular. Pense nisto. Enquanto a carne pode, por vezes, contribuir para a inflamação no corpo, um fator que dificulta a recuperação muscular, os espinafres são anti-inflamatórios. Eles trabalham para acalmar o sistema, criando um ambiente ideal para que os músculos floresçam. E como podemos incorporar mais espinafres na nossa vida? A beleza deles é a sua versatilidade. Não precisa de os comer cozidos e sem sabor. Em Portugal temos maneiras deliciosas de os preparar. Um dos meus favoritos é salteá-los numa frigideira com um bom fio de azeite e 1 ou 2 dentes de alho picados. Em poucos minutos, eles murcham e ganham um sabor incrível. Pode servi-los assim, como acompanhamento, ou misturá-los com outros ingredientes. Por exemplo, uma omelete de espinafres ao pequeno almoço ou a um jantar leve é uma forma fantástica de começar ou terminar o dia com uma dose de força.
Pode também adicioná-los às sopas. Imagine uma sopa de feijão branco a qual, nos últimos minutos de cozedura, junta um grande punhado de espinafres frescos. Eles cozinham em instantes e enriquecem a sopa de uma forma maravilhosa. E claro, o clássico esparregado, embora muitas vezes feito com natas, pode ser tornado mais saudável usando, por exemplo, um pouco de leite ou uma bebida vegetal e engrossado com um toque de farinha ou amido de milho. O importante é torná-lo um hábito. Tente incluir espinafres na sua alimentação 3 a 4 vezes por semana. Lembro-me de um senhor, o senhor Joaquim, um vizinho meu que adora cuidar da sua pequena horta. Ele queixava-se de que, ao fim da manhã, já se sentia sem forças para continuar, com as costas a doer. Aconselhei-o a experimentar adicionar mais verdes escuros à sua alimentação, especialmente espinafres. Ele começou a fazer batidos de manhã com uma mão cheia de espinafres, uma banana e um pouco de água, e a incluir espinafres salteados no seu almoço. Passadas umas semanas, ele disse-me algo que me marcou. Olha, não fiquei o Popeye, mas sinto que o motor tem mais gasolina. Consigo aguentar mais tempo na horta, e no fim do dia, não me sinto tão arrasado. É exatamente isto. Não se trata de milagres, trata-se de dar ao corpo as ferramentas certas para ele trabalhar melhor. Os espinafres são uma dessas ferramentas de mestre, muitas vezes subestimada, mas absolutamente essencial na nossa caixa de ferramentas para combater a perda de músculo. Mas não é só nos espinafres que encontramos a força para revitalizar o nosso corpo. Se os espinafres são a equipa de logística que melhora as estradas para os seus músculos, então precisamos de mais tijolos de alta qualidade. E aqui entra um dos alimentos mais perfeitos e acessíveis da natureza: o ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol e de ser um perigo para o coração. Felizmente, a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, comer ovos com moderação não só é seguro, como é extremamente benéfico. O ovo é o que chamamos de uma proteína completa. Isto significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são os blocos de construção fundamentais para tudo, desde os nossos músculos até as nossas hormonas. Um desses aminoácidos, em particular, a leucina, é como o chefe de obra da construção muscular. É a leucina que dá o sinal ao corpo para iniciar o processo de reparação e construção muscular. Os ovos são riquíssimos em leucina, por isso comer 1 ou 2 ovos, especialmente depois de uma atividade física como uma caminhada, é como enviar uma mensagem direta aos seus músculos a dizer: mãos à obra, está na hora de reconstruir. Além da proteína, os ovos são uma potência nutricional. Contém colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a função nervosa. E qual é a ligação com os músculos? Os nossos músculos não se movem por magia. Eles recebem sinais elétricos do cérebro através dos nervos. Uma boa função nervosa garante que esses sinais são claros e fortes, resultando em contrações musculares mais eficientes e coordenadas. Pense na colina como o isolamento de alta qualidade para a fiação elétrica do seu corpo. Com uma boa fiação, a comunicação é perfeita. A sua versatilidade é outra grande vantagem. Um ovo cozido é um lanche rápido e nutritivo. Ovos mexidos ao pequeno almoço, talvez com alguns cogumelos e os nossos amigos espinafres, dão uma sensação de saciedade que dura horas, evitando os petiscos pouco saudáveis a meio da manhã. E uma bela omelete para um jantar leve? É rápido, delicioso e incrivelmente reparador para o corpo. Não tenha medo do ovo. Integre-o na sua rotina e veja-o como um aliado precioso. A seguir aos ovos, vamos virar a nossa atenção para uma família de alimentos que é a base da nossa dieta mediterrânica há séculos: as leguminosas, como as lentilhas e o grão de bico. Estes pequenos gigantes nutricionais são uma fonte fantástica de proteína vegetal, fibra e hidratos de carbono de libertação lenta. Esta combinação é perfeita para nós. A proteína fornece os materiais de construção, como já vimos. A fibra é crucial para a saúde intestinal.
Um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes dos alimentos que comemos, o que significa que mais matéria-prima chega efetivamente aos nossos músculos. Além disso, a fibra ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando os picos e quedas de energia que nos deixam cansados e sem força. Os hidratos de carbono de libertação lenta, por sua vez, são como o combustível de longa duração para o nosso corpo. Em vez de uma explosão de energia rápida que desaparece logo a seguir, eles fornecem uma corrente de energia estável e contínua que nos apoia ao longo do dia, seja para uma caminhada, para as tarefas domésticas ou para brincar com os netos. Pense numa sopa de lentilhas reconfortante num dia mais frio, ou numa salada de grão de bico com atum, cebola roxa e um bom azeite no verão. São pratos que nos são familiares, que fazem parte da nossa cultura e que são autênticos tesouros para a nossa saúde muscular. Fazer um grande tacho de sopa de lentilhas no início da semana pode garantir almoços ou jantares nutritivos e fáceis por vários dias. O grão de bico pode ser adicionado a saladas, a estufados ou até transformado em hummus para barrar no pão. Agora, um ponto fundamental que muitas vezes esquecemos: não se trata apenas do que comemos, mas de como e quando comemos. A nossa tendência, muitas vezes, é fazer um pequeno almoço leve, um almoço mais substancial e um jantar também leve. No que toca à proteína para os músculos, esta estratégia pode não ser a mais eficaz. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de processar e utilizar a proteína de uma só vez. Se consumir uma grande quantidade de proteína ao almoço, parte dela pode não ser usada para a construção muscular e ser simplesmente desperdiçada. A estratégia mais inteligente é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de um grande bife ao almoço, talvez seja melhor comer um ovo ao pequeno almoço, uma porção mais pequena de peixe ou frango ao almoço com uma salada de grão de bico, e talvez uma sopa de lentilhas ou um pouco de queijo fresco ao jantar. Desta forma, está a fornecer aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos ao longo do dia, mantendo-os num estado de reparação e crescimento contínuo. É como regar uma planta. Em vez de despejar um balde de água de uma só vez, o que faria com que a maior parte escorresse para fora do vaso, é muito mais eficaz ir regando aos poucos ao longo do dia, garantindo que a terra se mantém úmida e que as raízes absorvem a água de que necessitam. Faça esta pequena mudança. Pense em cada refeição como uma oportunidade para dar um pouco de proteína ao seu corpo. Pode ser algo tão simples como um iogurte grego, um punhado de frutos secos ou uma fatia de queijo. Esta distribuição constante faz uma diferença enorme na forma como o seu corpo utiliza o que come para se manter forte. Chegamos agora ao ponto que une tudo isto, a peça final do puzzle, que faz com que os espinafres, os ovos e as lentilhas realmente funcionem em toda a sua glória. É a surpresa que lhe prometi no início. Porque podemos ter a melhor dieta do mundo, cheia de nutrientes fantásticos, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para usar esses nutrientes, eles não o farão. Os nossos corpos são incrivelmente eficientes e, por vezes, um pouco preguiçosos. Se um músculo não é usado, o corpo pensa: para que vou gastar energia e recursos a manter este músculo forte se ele não está a fazer nada? E então, lentamente, começa a desmantelá-lo. A comida é o combustível e os tijolos. Mas o que aciona a construção? O movimento. Mas atenção, não estou a falar de correr a maratona ou de passar horas no ginásio. Estou a falar de movimento inteligente e consistente. A melhor forma de dizer aos seus músculos que precisa deles é através de exercícios de resistência. A resistência é qualquer força contra a qual os seus músculos têm de trabalhar. E a beleza disto é que não precisa de equipamento caro. O seu próprio peso corporal é a ferramenta mais incrível que possui. Um dos exercícios mais poderosos que pode fazer, e pode fazê-lo agora mesmo enquanto me ouve, é levantar-se da sua cadeira e voltar a sentar-se, lentamente, e sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer isto 5 ou 10 vezes. Está indo a sentir os músculos das suas coxas e dos seus glúteos a trabalhar? É exatamente isso.
Este simples movimento fortalece os músculos que são cruciais para o seu equilíbrio, para a sua capacidade de andar e para a sua independência. Faça-o várias vezes ao dia. Enquanto espera que a água para o chá ferva, enquanto vê televisão durante os anúncios. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a um braço de distância de uma parede, coloque as mãos na parede à altura dos ombros e incline-se lentamente para a frente, dobrando os cotovelos, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os seus braços, ombros e peito, músculos importantes para empurrar, levantar e até para se levantar do chão caso sofra uma queda. E os objetos do dia a dia? Podem ser os seus pesos. 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro são perfeitas para fazer exercícios para os braços, como levantar os braços para os lados ou para a frente. O segredo não está na intensidade, mas na consistência. É melhor fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias do que fazer 1 hora uma vez por semana. Este estímulo diário é a chamada de despertar para os seus músculos. É o sinal que diz: "Ei, estou a precisar de vocês. Usem a proteína dos ovos que comi ao pequeno almoço e os nutrientes dos espinafres do almoço para se reconstruírem mais fortes." O movimento e a nutrição andam de mãos dadas. São parceiros inseparáveis. O movimento cria a necessidade e a nutrição fornece a solução. Sem o movimento, a proteína extra pode não ser usada da melhor forma. Sem a nutrição adequada, o movimento pode levar ao desgaste em vez de ao fortalecimento. Portanto, ao longo deste nosso tempo juntos, descobrimos o poder oculto dos espinafres, não apenas como um vegetal, mas como um impulsionador da circulação e da função muscular. Relembramos a importância fundamental de uma proteína completa e acessível como a dos ovos, e a energia estável e nutritiva das leguminosas, como as lentilhas. Vimos que distribuir estas fontes de força ao longo do dia é mais inteligente do que concentrá-las numa única refeição. E, finalmente, entendemos que tudo isto só atinge o seu potencial máximo quando combinado com o estímulo do movimento inteligente. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece com pequenos passos. Talvez esta semana o seu objetivo seja incluir espinafres em 2 refeições. Na próxima semana, pode tentar adicionar o exercício de se levantar da cadeira. Pequenas mudanças consistentes criam hábitos poderosos e esses hábitos constroem um corpo mais forte e resiliente. Lembre-se, o objetivo não é parecer um atleta, é sentir-se capaz. É ter a força para pegar nos seus netos ao colo, a energia para desfrutar de um passeio pelo jardim, a independência para viver a sua vida nos seus próprios termos. A sua força está verdadeiramente nas suas mãos e no seu prato. Agora gostaria muito de ouvir a sua opinião. Partilhe nos comentários qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita especial com espinafres que queira partilhar conosco. A sua experiência é valiosa para toda a nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e inspirador, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno gesto ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que, como você, procuram formas de viver com mais saúde e vitalidade. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar juntos os segredos para uma vida plena depois dos 60. Lembre-se, a idade é apenas um número. A vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias. Cuide-se bem e até a próxima.